Eu nunca pensei que ia contar essa história pra ninguém. Mas chegou um ponto que eu não consigo mais guardar isso só pra mim. O que aconteceu comigo foi uma coisa que eu jamais imaginei que alguém da minha própria família seria capaz de fazer. Meu nome é Marina. Tenho 34 anos, sou formada em administração e sempre trabalhei com contabilidade. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma vida normal. Ou pelo menos eu achava que tinha. Morava sozinha num apartamento que eu mesma comprei, tinha meu trabalho, meus amigos e tinha meu irmão. Ah, meu irmão, Rafael, 2 anos mais novo que eu. Desde pequenos, a gente sempre foi muito próximo. Quando nossos pais se separaram, eu tinha 12 anos e ele 10. Nossa mãe trabalhava o dia todo para sustentar a gente, então eu meio que virei uma segunda mãe para ele. Ajudava com o dever de casa, fazia comida, cuidava quando ele ficava doente. Eu sempre protegi o Rafael. Sempre. Quando ele aprontava na escola, eu que resolvia. Quando ele precisava de dinheiro para o cursinho, eu que ajudava. Quando ele se formou em direito, eu que paguei a festa de formatura. Eu sempre achei que era meu papel cuidar dele, sabe? Ele era meu irmãozinho. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar primeiro, para você entender direito essa história toda. Nossa avó, ela morreu no ano passado. Vó Elza. Ela tinha 87 anos e sempre foi a matriarca da família. Aquela velhinha que juntava todo mundo no domingo, que dava bronca quando a gente brigava. Vocês conhecem o tipo. Eu amava ela demais. E a avó Elza, ela deixou uma herança considerável. Não era uma fortuna, mas era uma quantia que mudaria a vida de qualquer um. Ela tinha uma casa grande no bairro nobre da cidade, que valia uns 800 mil reais, e tinha também umas economias, uns 200 mil em aplicações. Quando o advogado leu o testamento, eu quase não acreditei. Ela deixou tudo dividido meio a meio entre eu e o Rafael. 50% para cada um. Eu fiquei emocionada. Não pelo dinheiro, mas porque ela lembrou da gente de forma igual. Mostrava o quanto ela amava a gente dois. O Rafael, ele ficou feliz também. Pelo menos foi o que ele demonstrou. A gente se abraçou, chorou junto. Foi um momento bonito, mesmo no meio da tristeza de ter perdido a avó. Mas olha, foi aí que tudo começou a mudar. Nos primeiros dias depois do funeral, o Rafael começou a me procurar muito. Ligava todo dia, vinha me visitar e sempre puxava o assunto da herança. No começo, eu achei normal. Afinal, era uma quantia grande, tinha que resolver as burocracias, os papéis. Mas aí eu comecei a perceber que ele estava diferente. Ele falava coisas como: Marina, você não acha que seria melhor eu cuidar de tudo? Você trabalha tanto, fica estressada. Ou, olha, eu conheço uns investimentos melhores para esse dinheiro da avó. Eu até ficava meio sem graça de recusar as sugestões dele. Afinal, ele era advogado, entendia mais dessas coisas jurídicas que eu. Mas alguma coisa dentro de mim não deixava eu concordar totalmente. E foi aí que eu percebi. O Rafael estava me pressionando para assinar uns papéis. Ele dizia que era para agilizar o processo, que era só uma formalidade. Mas quando eu pedia para ler com calma, ele ficava impaciente. Marina, você não confia em mim? Eu sou seu irmão. Eu jamais faria algo contra você. Essas palavras, elas ficaram gravadas na minha mente, porque depois eu descobri que elas foram a maior mentira que alguém já me disse na vida. Uma coisa que começou a me incomodar muito era que ele sempre arrumava uma desculpa para estar comigo quando eu saía. Se eu ia no banco, ele aparecia. Se eu ia no cartório, ele já estava lá. Se eu marcava reunião com o advogado, ele chegava junto. E ele sempre falava para todo mundo: Olha, a Marina anda meio estressada ultimamente. Essa história da herança mexeu muito com ela. Eu tô cuidando para ela não fazer nenhuma besteira. Eu ficava sem entender. Estressada? Eu estava normal. Triste pela perda da avó, claro, mas normal. Trabalhando, saindo com os amigos, levando minha vida. Mas ele repetia isso para todo mundo. Pro advogado, pros tios, pros primos. A Marina não tá muito bem da cabeça ultimamente. Tá muito nervosa, muito paranoica. E aí,
Aí aconteceu uma coisa que me deixou muito desconfortável. Eu estava no trabalho quando minha chefe me chamou na sala dela. Ela tinha uma cara estranha, meio preocupada. Me disse que o Rafael tinha ligado para a empresa perguntando se eu estava me comportando de forma estranha, ultimamente. Gente, eu quase não acreditei. Meu próprio irmão tinha ligado no meu trabalho para questionar minha sanidade mental. Minha chefe me disse que achou muito estranho, que eu sempre fui uma funcionária exemplar, equilibrada. Naquele momento, eu senti um frio na barriga. Alguma coisa estava muito errada. Cheguei em casa naquela noite e liguei para o Rafael. Perguntei por que ele tinha ligado no meu trabalho. Ele ficou meio sem jeito, gaguejou, e aí disse que estava preocupado comigo, que eu não estava sendo eu mesma. Marina, você anda muito paranoica. Qualquer coisa você acha que é conspiração. Isso não é normal. Paranoica? Eu? Mas paranoica com o quê? Eu não estava desconfiando de nada, ainda. Mas foi nessa conversa que eu comecei a ligar os pontos. Os papéis que ele queria que eu assinasse. A insistência para ele. Cuidar de tudo. As mentiras sobre meu estado mental. E foi aí que eu resolvi fazer uma coisa que mudou tudo. Eu peguei todos os papéis que ele tinha me dado, coloquei numa pasta e levei para outro advogado. Um que eu conhecia do trabalho, que não tinha nada a ver com a história da família. Dr. Marcelo. Ele pegou os papéis, colocou o óculos e começou a ler. E a cada página que ele virava, a expressão dele ficava mais séria. Quando ele terminou de ler, ele me olhou e disse uma coisa que me gelou o sangue. Marina, se você tivesse assinado esses papéis, você teria perdido sua parte da herança. Tudo. Esses documentos transferem todos os seus direitos para o seu irmão, alegando que você não tem condições mentais de administrar os bens. Eu senti o mundo desabar. Literalmente. Minhas pernas ficaram bambas. Minha visão ficou turva. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu irmão, o Rafael que eu criei, que eu protegi, que eu amei como se fosse meu próprio filho. Ele estava tentando me roubar. E pior, ele estava tentando me declarar louca para conseguir isso. Doutor, Marcelo me explicou que esse tipo de golpe é mais comum do que a gente imagina. Familiares que usam alegações de incapacidade mental para tirar heranças de parentes. E que o Rafael, sendo advogado, sabia exatamente o que estava fazendo. Eu saí daquele escritório em choque. Cheguei em casa e fiquei horas sentada no sofá, só olhando para o teto, tentando processar aquilo tudo. Meu próprio irmão. Como ele foi capaz? Mas aí eu lembrei de uma coisa. Uns 2 meses antes, ele tinha insistido muito para eu fazer uns exames de rotina. Disse que era importante, que eu estava trabalhando demais, que precisava cuidar da saúde. E ele me levou num médico, um psiquiatra. Na época, eu achei estranho, porque eu nunca tive problemas mentais. Mas ele insistiu tanto que eu acabei indo. O médico me fez umas perguntas básicas, me deu umas receitas de vitaminas, nada demais. Mas agora eu estava entendendo. Ele estava criando um histórico, criando provas de que eu tinha problemas mentais. E foi aí que eu percebi. O Rafael não estava improvisando. Ele estava planejando isso há meses. Desde que a avó morreu, ele estava arquitetando um plano para me roubar. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Ficava pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. As visitas constantes, a insistência para eu assinar papéis, as mentiras sobre meu estado mental. Tudo fazia sentido agora. Ele estava construindo uma narrativa, preparando o terreno para me declarar incapaz. Mas eu ainda não sabia o quão longe ele estava disposto a ir. No dia seguinte, eu resolvi confrontar ele. Liguei e marquei um encontro no apartamento dele. Disse que precisava conversar sobre uns papéis da herança. Quando cheguei lá, ele estava com aquele sorriso falso que eu já estava começando a reconhecer. Me ofereceu um café, perguntou como eu estava. Aquela encenação toda. Aí eu coloquei os papéis em cima da mesa e disse: Rafael, eu mostrei esses documentos para outro advogado. Ele me disse que se eu assinasse isso, eu perderia minha parte da herança. A mudança na expressão dele foi instantânea. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram frios. Era como se uma máscara tivesse caído.
Marina, você está paranoica. Está vendo coisa onde não tem. Isso só confirma que você precisa de ajuda. Ajuda? Eu estava pedindo explicações e ele estava me chamando de louca outra vez. Rafael, eu não estou louca. Esses papéis são para me tirar da herança. Por que você faria isso comigo? Ele respirou fundo, se levantou e começou a andar pela sala. E aí? Aí ele disse uma coisa que me mostrou quem ele realmente era. Marina, você sempre foi muito ingênua. Você acha que merece essa herança? Você que nunca precisou de nada? Eu sempre fui o filho problemático, o que dava trabalho. Mas também sempre fui o que mais precisava. Vó Elsa deveria ter deixado tudo para mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele continuou. Você tem seu trabalho, seu apartamento, sua vida estável. Eu tenho dívidas. Preciso montar meu escritório. Eu preciso mais dessa herança que você. Precisa mais? Como assim precisa mais? A avó deixou meio a meio porque ela amava a gente igual. Não era uma questão de quem precisava mais. Mas Rafael, a avó quis assim. Ela dividiu porque ela queria que fosse assim. Ele deu uma risada sarcástica. A avó estava senil nos últimos anos. Ela não sabia o que estava fazendo. Se ela estivesse lúcida, teria deixado tudo para mim. Senil? A avó Elsa estava perfeitamente lúcida quando fez o testamento. Ela tinha 87 anos, mas estava com a mente claríssima. Foi nesse momento que eu entendi que eu não conhecia meu irmão. Esse homem que estava na minha frente, ele não era o Rafael que eu criei. Ou talvez fosse exatamente quem ele sempre foi. E eu que estava cega. Eu me levantei para ir embora, mas ele segurou meu braço. Marina, você não vai estragar meus planos. Ou você assina esses papéis por bem, ou eu vou ter que tomar outras medidas. Outras medidas? Que outras medidas? Que outras medidas, Rafael? Ele me olhou com um sorriso gelado. Você está claramente com problemas mentais. Está paranoica, agressiva. Talvez seja o caso de uma internação. Para sua própria segurança. Internação? Ele estava me ameaçando com internação psiquiátrica? Eu saí correndo daquele apartamento. Corri mesmo, pelas escadas, sem esperar o elevador. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam. Cheguei no meu carro e liguei para a primeira pessoa que veio na minha cabeça, minha amiga Cláudia. Ela era psicóloga e uma das pessoas mais sensatas que eu conhecia. Contei tudo para ela. Os papéis, as mentiras, a ameaça de internação, tudo. Ela me ouviu em silêncio e no final me disse: Marina, você precisa se proteger. Agora. Esse homem é perigoso. Perigoso. Ela disse que meu irmão era perigoso. E eu sabia que ela estava certa. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava pensando no que fazer. Como me proteger de alguém que conhecia todos os meus passos, que tinha acesso a todas as minhas informações. E foi aí que eu percebi uma coisa terrível. O Rafael tinha a chave do meu apartamento. Eu tinha dado para ele alguns anos atrás, quando viajei de férias. E nunca pedi de volta. Levantei no meio da madrugada e mudei as fechaduras. Todas. Chamei um chaveiro 24 horas e troquei tudo. Não ia dormir sabendo que ele podia entrar na minha casa a qualquer momento. Nos dias seguintes, eu comecei a tomar outras precauções. Mudei as senhas do banco, cancelei procurações que eu tinha dado para ele e fui no Dr. Marcelo para entender melhor meus direitos. Ele me explicou que eu precisava de provas mais concretas das intenções do Rafael, que a tentativa de me fazer assinar os papéis era grave, mas que eu precisava de mais evidências caso ele realmente tentasse me internar. Marina, você tem que se preparar para o pior. Se ele realmente tentar uma internação compulsória, você precisa estar com sua defesa pronta. Defesa pronta. Eu estava me preparando para me defender do meu próprio irmão. E foi aí que aconteceu algo que me deixou apavorada. Eu estava no trabalho quando minha chefe me chamou de novo. Ela estava com uma cara muito séria e me disse que tinha recebido uma ligação estranha. Marina, um homem que se identificou como psiquiatra ligou aqui. Disse que você é paciente dele e que está passando por uma crise. Pediu informações sobre seu comportamento no trabalho. Psiquiatra? Eu nunca tinha ido em psiquiatra nenhum. Só naquele médico que o Rafael me levou.
mas ele não era psiquiatra. Que informações ele queria? Ele perguntou se você estava agressiva, se estava faltando ao trabalho, se estava tendo comportamentos estranhos. Eu disse que não, que você é uma funcionária exemplar. Mas ele insistiu muito. Disse que você estava negando o tratamento. Meu sangue congelou. O Rafael estava forjando um histórico médico. Estava criando evidências de que eu tinha problemas mentais. Naquela hora, eu soube que ele estava acelerando o plano. Que alguma coisa ia acontecer em breve. Cheguei em casa e liguei para o Dr. Marcelo. Contei sobre a ligação no trabalho. Ele ficou preocupado. Marina, isso é muito sério. Ele está criando um caso contra você. Precisa tomar medidas drásticas. Medidas drásticas? Que medidas? Você precisa se antecipar, procurar ajuda médica real, criar seu próprio histórico de sanidade mental e precisa juntar provas do que ele está fazendo. Foi aí que eu tive uma ideia. Ia gravar uma conversa com o Rafael. Ia fazer ele confessar o que estava planejando. Marquei um encontro com ele no dia seguinte. Disse que estava repensando a situação da herança, que queria conversar com mais calma. Coloquei um gravador no meu celular e fui encontrar com ele. Ele estava eufórico. Achava que tinha conseguido me convencer, que eu ia aceitar o plano dele. Marina, que bom que você voltou à razão. Eu sempre soube que você ia entender que é melhor eu cuidar de tudo. Eu fiz que sim com a cabeça e disse: Mas, Rafael, antes de eu assinar qualquer coisa, eu preciso entender uma coisa. Por que você disse que ia me internar se eu não assinasse os papéis? Ele riu. Ah, Marina, eu não disse que ia te internar. Eu disse que talvez fosse necessário para o seu próprio bem. Você estava muito agitada, muito paranoica. Mas eu não estava paranoica. Eu estava questionando documentos que me tirariam da herança. Questionar é uma coisa. Criar teorias conspiratórias é outra. Você estava vendo maldade onde não tinha. Maldade onde não tinha. Ele estava literalmente tentando me roubar. Rafael, me explica uma coisa. Por que você ligou no meu trabalho falando que eu tinha problemas mentais? Ele ficou um pouco sem jeito. Eu não disse que você tinha problemas mentais. Eu disse que estava preocupado com você. E por que você levou um psiquiatra para ligar lá perguntando sobre meu comportamento? Pronto. Aí ele se entregou. Marina, você precisa de ajuda. Você está claramente com problemas. Eu só estou tentando te ajudar antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Antes que você faça alguma besteira com a herança. Antes que você dilapide tudo que a avó deixou pra gente. Eu não ia dilapidar nada. Eu nem tinha mexido no dinheiro ainda. Rafael, você já pensou que talvez eu não queira sua ajuda? Ele me olhou com uma expressão muito fria. Marina, você não tem escolha. Ou você aceita minha ajuda por bem, ou eu vou ter que tomar medidas mais drásticas. Que medidas? Você está claramente em surto. Qualquer juiz vai concordar que você precisa de tratamento. E enquanto você estiver em tratamento, eu vou cuidar dos seus bens. Pronto. Ele tinha confessado. Estava gravado. Ele estava planejando me internar para ficar com minha herança. Saí daquele encontro com o coração disparado, mas também com uma sensação de alívio. Agora eu tinha provas. Tinha a confissão dele gravada. Levei a gravação para o Dr. Marcelo. Ele ouviu tudo e me disse que aquilo era suficiente para eu me proteger legalmente. Marina, com essa gravação, ele não consegue mais te internar. Qualquer tentativa dele vai ser vista como tentativa de fraude. Mas eu sabia que isso não ia parar o Rafael. Ele era teimoso, sempre foi. E agora que eu tinha descoberto o plano dele, ele ia ficar mais desesperado. E eu estava certa. 2 dias depois, eu estava no trabalho quando recebeu uma ligação da portaria do meu prédio. Dona Marina, tem uma ambulância aqui embaixo. Disseram que vieram buscar a senhora. Ambulância? Eu não tinha chamado ambulância nenhuma. Tem certeza que é para mim? Sim, senhora. Eles têm uma ordem médica aqui. Disseram que a senhora precisa ser internada. Meu sangue gelou. Ele tinha feito. O Rafael tinha realmente tentado me internar. Não deixem eles subirem. Eu já desço. Desliguei o telefone e liguei imediatamente para o Dr. Marcelo. Contei o que estava acontecendo. Marina, não desça. Fique onde está. Eu vou ligar para a polícia. Polícia?
Eu ia ter que chamar a polícia para o meu próprio irmão? Em 15 minutos, a polícia chegou no meu prédio. Eles conversaram com o pessoal da ambulância, pediram para ver os documentos e descobriram que era tudo forjado. A ordem médica era falsa. O psiquiatra que tinha assinado nem existia. O Rafael tinha forjado documentos para me internar. Quando a polícia foi no apartamento dele, ele não estava. Tinha fugido, deixado tudo para trás e sumido. Nos dias seguintes, eu descobri a extensão do que ele tinha feito. Ele tinha tentado acessar minha conta no banco, tinha ligado para vários médicos tentando conseguir um laudo que me declarasse incapaz. Ele tinha montado uma operação completa para me roubar. E o mais assustador, ele quase conseguiu. Se eu não tivesse desconfiado, se eu não tivesse procurado o Dr. Marcelo, se eu não tivesse gravado a conversa, eu estaria internada num hospital psiquiátrico neste momento. E toda a herança estaria nas mãos dele. O Rafael sumiu por 3 semanas. Ninguém sabia onde ele estava. Eu cheguei a ficar com medo que ele voltasse, que tentasse alguma coisa mais radical. Mas aí ele apareceu. Voltou como se nada tivesse acontecido. Ligou para mim e disse que queria conversar. Marina, eu sei que você está brava comigo, mas eu só estava tentando te proteger. Proteger? Ele tinha tentado me internar com documentos falsos e estava falando em proteção? Rafael, você forjou documentos. Você tentou me roubar. Isso não é proteção. Marina, você não entende. Você estava realmente mal. Eu só estava tentando te ajudar. Ele continuava com a mesma conversa. Continuava insistindo que eu tinha problemas mentais. Mas agora eu sabia a verdade. E eu tinha decidido que não ia deixar barato. Eu tinha juntado todas as provas. A gravação da confissão, os documentos forjados, os registros das ligações falsas, tudo. E eu fiz uma coisa que ele não esperava. Eu abri um processo contra ele. Não só pelos documentos forjados, mas também por tentativa de estelionato, por difamação, por todas as mentiras que ele tinha espalhado sobre mim. O Dr. Marcelo me ajudou a montar um caso sólido. Tínhamos provas de tudo o que ele tinha feito. Quando ele recebeu a intimação, ele ficou desesperado. Ligou para mim chorando, pedindo desculpas, dizendo que não era nada daquilo. Marina, eu sou seu irmão. Você não pode fazer isso comigo. Eu só estava confuso. Estava passando por dificuldades. Dificuldades? Ele tinha tentado me roubar e me internar e estava falando em dificuldades? Rafael, você teve a chance de ser honesto comigo. Você escolheu mentir, roubar, forjar documentos. Agora vai ter que responder por isso. Ele tentou me chantagear emocionalmente. Disse que eu estava destruindo a família, que a avó ficaria triste se soubesse. A avó ficaria triste? A avó ficaria horrorizada com o que ele fez comigo. O processo durou alguns meses. Durante esse tempo, eu descobri coisas sobre o Rafael que eu nunca imaginei. Descobri que ele tinha dívidas enormes, que estava devendo dinheiro para agiotas, que estava desesperado. Descobri também que ele tinha feito isso com outras pessoas. Não família, mas clientes. Tinha usado o conhecimento jurídico dele para enganar idosos, para tirar dinheiro de gente vulnerável. Meu irmão não era só um golpista. Ele era um golpista profissional. E o pior, eu descobri que ele sempre foi assim. Desde criança, ele mentia, manipulava, usava as pessoas. Eu que estava cega, que sempre fazia vista grossa porque ele era meu irmãozinho. Lembrei de situações da infância que agora faziam sentido. Quando ele mentia para a mãe e eu cobria. Quando ele pegava dinheiro da minha carteira e eu não falava nada. Quando ele manipulava a situação para eu sempre parecer a culpada. Eu tinha criado um monstro. Ou melhor, eu tinha ajudado um monstro a se esconder. O resultado do processo foi além do que eu esperava. Ele foi condenado não só pelas tentativas contra mim, mas também por outros crimes que vieram à tona durante a investigação. Perdeu a licença para advogar. Teve que pagar uma multa pesada. E o mais importante, foi declarado indigno da herança. Isso mesmo. Como ele tinha tentado fraudar o testamento, ele perdeu o direito à parte dele. Toda a herança ficou para mim. Irônico, não é? Ele tentou roubar minha parte e acabou perdendo a dele.
Mas olha, eu não senti alegria com isso. Não senti vitória. Senti tristeza. Tristeza por ter perdido um irmão. Tristeza por descobrir que a pessoa que eu mais amava no mundo era capaz de me fazer uma coisa dessas. Hoje, quase um ano depois, eu ainda estou processando tudo o que aconteceu. Ainda estou aprendendo a confiar nas pessoas de novo. Ainda estou lidando com a sensação de que eu fui ingênua a vida toda. Mas eu também aprendi algumas coisas importantes. Aprendi que amar alguém não significa ser cego aos defeitos da pessoa. Aprendi que família não é só sangue, é também lealdade, respeito, amor verdadeiro. E aprendi que eu sou mais forte do que imaginava, que eu consegui me defender, que eu não deixei ele me destruir. O Rafael? Ele sumiu de novo depois do processo. Não sei onde está, não sei como está. E para ser honesta, não quero saber. Ele fez uma escolha. Escolheu o dinheiro em vez da irmã. Escolheu a ganância em vez da família. Eu também fiz uma escolha. Escolhi me proteger. Escolhi não ser vítima. E agora eu tô aqui, contando essa história para vocês. Não para desabafar, não para buscar pena, mas para alertar, para mostrar que às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das piores traições, que às vezes a família pode ser nosso maior inimigo, e que a gente precisa estar preparado para se defender, mesmo que seja contra quem a gente mais ama. Se você está passando por alguma coisa parecida, se tem alguém na sua família que está tentando te manipular, te controlar, te prejudicar, não tenha medo de tomar atitudes. Não tenha medo de se proteger, porque no final das contas, a única pessoa que realmente vai cuidar de você é você mesma. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu fiz certo? Vocês acham que eu deveria ter perdoado o Rafael? Ou vocês acham que eu deveria ter sido mais dura ainda? E me contem, vocês já passaram por alguma situação parecida? Já foram traídos por alguém da família? Deixem nos comentários a cidade onde vocês moram e o que vocês fariam se estivessem no meu lugar. Eu quero muito saber a opinião de vocês, porque essa história, ela ainda não acabou. O Rafael ainda está por aí, em algum lugar. E eu tenho a sensação de que nossos caminhos vão se cruzar de novo. Quando isso acontecer, eu vou estar pronta, porque agora eu conheço o verdadeiro Rafael, e eu sei do que ele é capaz. A pergunta é: será que ele aprendeu a lição? Ou será que ele vai tentar de novo? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa eu garanto: da próxima vez, eu não vou ser pega de surpresa. Porque quem me traiu uma vez, não vai ter chance de me trair de novo. E se você está ouvindo isso e se identificou com alguma parte da história, fique atento. Preste atenção nos sinais. Proteja-se. Porque às vezes, o maior perigo está dentro da nossa própria casa. Mas olha, tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Uma coisa que aconteceu há 3 meses e que me fez ter certeza de que eu fiz a coisa certa. Eu estava no shopping, num sábado à tarde, fazendo umas compras. Tinha acabado de sair da livraria quando vi uma mulher sentada num banco, chorando. Ela devia ter uns 40 anos. Estava bem vestida, mas parecia desesperada. Não sei por quê, mas alguma coisa me fez ir até ela. Perguntei se ela estava bem, se precisava de ajuda. E aí ela me contou uma história que me arrepiou. O nome dela era Carla. E ela estava passando por uma situação muito parecida com a minha. Só que no caso dela, era a própria filha que estava tentando interná-la. A filha dela, que era médica, tinha começado a espalhar que a mãe estava com início de demência, que não tinha mais condições de cuidar dos próprios bens, e estava tentando conseguir uma tutela para administrar tudo. Carla me disse que começou a desconfiar quando percebeu que a filha estava sempre pressionando ela para fazer exames neurológicos, para cuidar melhor da saúde mental. Ouvindo aquilo, eu me lembrei de tudo que passei. Era o mesmo padrão, a mesma estratégia. Criar um histórico de problemas mentais para depois usar como justificativa para tomar os bens da pessoa. Eu sentei do lado da Carla e contei minha história para ela. Falei sobre o Rafael, sobre os documentos forjados, sobre como ele quase conseguiu. Ela me ouviu com os olhos arregalados. E no final, ela me disse uma coisa que me tocou muito. Marina, você me salvou.
Eu estava achando que era paranoia minha, que eu estava realmente ficando louca. Mas ouvindo sua história, eu percebi que é um golpe mesmo. Ajudei a Carla a procurar um advogado. Apresentei ela para o Dr. Marcelo. E hoje ela está se defendendo, assim como eu fiz. Mas sabe o que mais me impressionou? Quando eu estava pesquisando sobre o caso da Carla, eu descobri que esse tipo de golpe é muito mais comum do que a gente imagina. Tem até nome: golpe da falsa demência. Filhos que querem a herança mais cedo, irmãos que se sentem prejudicados, sobrinhos gananciosos, todos usando a mesma estratégia. Criar um histórico de problemas mentais para depois conseguir uma tutela ou uma interdição. E sabe qual é o pior? Muitas vezes funciona, porque as vítimas ficam confusas, acham que estão realmente ficando loucas, não sabem como se defender. Foi aí que eu resolvi fazer uma coisa que talvez seja meio louca, mas que eu sentia que precisava fazer. Eu criei um grupo de apoio. Isso mesmo. Um grupo para pessoas que estão passando por situações parecidas. Começou pequeno, só eu e a Carla, mas foi crescendo. Hoje a gente tem quase 30 pessoas que se reúnem toda quarta-feira numa sala que eu alugo perto do centro. E as histórias que eu ouço lá... Gente, vocês não têm ideia. Tem de tudo. Mães sendo enganadas pelos filhos, idosos sendo manipulados pelos netos, irmãos se traindo por herança. Tem uma senhora, a dona Marta, que descobriu que o filho estava colocando remédio para dormir na comida dela. Para ela ficar mais confusa, mais esquecida. Para ele poder falar para os médicos que ela estava com problemas de memória. Tem um rapaz, o João, que descobriu que a mulher estava gravando as conversas dele quando ele estava estressado do trabalho, para usar como prova de que ele tinha problemas mentais e não podia administrar os bens do casal. Tem história de todo tipo. E o mais triste é que em todas elas, o golpista é alguém próximo, alguém de confiança, alguém que deveria estar protegendo a vítima, não atacando. Mas sabe qual é o lado bom? Ver essas pessoas se defendendo. Ver elas descobrindo que não estão loucas, que não estão paranoicas, que estão sendo atacadas, sim, mas que podem se proteger. E tem uma coisa que eu aprendi com o grupo, que a pior parte desse tipo de golpe não é nem a questão financeira. É o que ele faz com a cabeça da gente. É a forma como ele destrói nossa confiança em nós mesmos. Porque quando alguém que você ama fica insistindo que você está louco, que você está vendo coisa onde não tem, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a questionar sua própria sanidade. Eu mesma passei por isso. Teve momentos que eu pensei: será que o Rafael está certo? Será que eu estou realmente paranoica? Mas agora eu sei que essa dúvida faz parte do golpe. Faz parte da estratégia. Porque uma pessoa que duvida de si mesma é mais fácil de manipular. E é por isso que eu continuo contando minha história. Não só aqui, mas no grupo, para os amigos, para quem quiser ouvir. Porque eu sei que tem gente passando pela mesma coisa que eu passei. Tem gente ouvindo isso agora e pensando: nossa, isso está acontecendo comigo. Tem gente que está começando a ligar os pontos, a perceber que não é coincidência, que não é paranoia. E se você é uma dessas pessoas, eu quero te dizer uma coisa. Confie no seu instinto. Se alguma coisa parece estranha, provavelmente é estranha mesmo. Se alguém está pressionando você para assinar documentos, para fazer exames, para cuidar dos seus bens, desconfie. Porque olha, depois de tudo que eu passei, eu aprendi que é melhor desconfiar à toa do que ser enganada de verdade. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de contar. Lembram que eu disse que o Rafael sumiu depois do processo? Pois é, ele não sumiu tanto assim. 2 semanas atrás, eu estava saindo do grupo de apoio quando vi um carro parado na esquina. Um carro escuro, com vidros fumê. Não pensei muito, mas quando eu cheguei em casa, o mesmo carro estava na rua. No dia seguinte, o carro estava lá de novo. E no outro dia também. Eu comecei a ficar preocupada. Será que era paranoia? Será que eu estava vendo coisa onde não tinha? Ou será que o Rafael estava me vigiando? Resolvi não arriscar. Liguei para a polícia e reportei o carro suspeito. Eles disseram que iam dar uma passada na rua para verificar. No dia seguinte, o carro não estava mais lá. Mas eu recebi uma mensagem no celular, de um número desconhecido. Marina, você destruiu minha vida.
Mas isso não vai ficar assim. Meu sangue congelou. Era o Rafael. Tinha que ser. Quem mais mandaria uma mensagem dessas? Eu printei a mensagem e levei para a polícia. Eles disseram que era ameaça, que eu podia pedir uma medida protetiva, que era melhor me proteger. E foi o que eu fiz. Pedi uma medida protetiva contra o Rafael. Agora ele não pode chegar perto de mim, não pode me contactar. Se ele fizer qualquer coisa, vai direto para a cadeia. Mas eu sei que ele não vai desistir. Conheço ele há 34 anos. Ele é teimoso, é orgulhoso, e agora ele está humilhado. Perdeu a profissão, perdeu a herança, perdeu a reputação, e ele me culpa por isso. Na cabeça dele, eu que sou a vilã da história. Eu que destruí a vida dele. Ele não consegue ver que ele mesmo se destruiu com as escolhas que fez. Então eu vivo alerta. Não paranoica, mas alerta. Presto atenção nos meus arredores, vario os caminhos que faço, não posto muito sobre minha vida nas redes sociais, porque eu sei que ele está lá fora planejando alguma coisa. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas algum dia ele vai tentar de novo. E quando ele tentar, eu vou estar pronta, porque agora eu conheço o jogo, conheço as estratégias, sei como me defender. E tem uma coisa que me dá força para continuar: saber que minha história está ajudando outras pessoas. Que cada pessoa que ouve isso e se identifica é uma pessoa que pode se proteger. Porque olha, se eu conseguir me defender, vocês também conseguem. Se eu conseguir descobrir a verdade, vocês também conseguem. Se eu conseguir me livrar do Rafael, vocês também conseguem se livrar dos seus Rafaels. Não importa se é irmão, filho, cônjuge, parente. Se alguém está tentando te prejudicar, te manipular, te roubar, você tem o direito de se defender. Você tem o direito de dizer não. E você não está sozinho. Tem gente como eu, como a Carla, como o pessoal do grupo. Tem gente que passou pela mesma coisa e saiu vitoriosa. Então, se você está passando por isso agora, se identificou com alguma parte da minha história, procura ajuda. Conversa com um advogado, com um psicólogo, com alguém de confiança. Mas não fica quieto. Não deixa barato. Porque quem te ama de verdade não vai tentar te prejudicar. Quem te ama de verdade vai te proteger, não te atacar. E se alguém está te atacando, mesmo que seja família, mesmo que seja alguém que você ama, você tem o direito de se defender. Lembra disso sempre. Você merece ser respeitado. Você merece ser protegido. E você merece pessoas que te amem de verdade, não que te vejam como um obstáculo para os planos delas. Porque, no final das contas, a única pessoa que realmente vai cuidar de você é você mesmo. E cuidar de si mesmo, às vezes, significa se afastar de quem te faz mal, mesmo que seja da sua própria família.